O Comitê Norueguês do Nobel concedeu o Prêmio Nobel da Paz à opositora venezuelana Maria Corina Machado. A entidade destacou sua defesa pacífica da democracia diante da ditadura. Ela se surpreendeu com esse anúncio e afirmou que seu movimento vencerá a repressão do regime de Nicolás Maduro. Fred, quem apostou em Donald Trump ficou frustrado, né? A Casa Branca, inclusive, criticou o comitê por não conceder o prêmio ao presidente, afirmando que eles colocaram a política acima da paz. A escolha pela Maria Corina foi surpreendente e eu já aproveito para poder te pedir para contar um pouco sobre a trajetória dela. Sim, foi surpreendente. Ontem a gente conversou longamente, né, por causa do acordo de paz, né, em Gaza, e nós falamos muito sobre como entrava no contexto da campanha do Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz. Né? Surpreendeu, mas ao mesmo tempo ele vem dentro de um outro contexto. Né? Eu vou chegar lá mais na frente, mas vamos recuperar um pouco sobre o porquê que o Nobel da Paz foi indicado e quem é Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, ela tem 58 anos, ela é uma engenheira de formação, entrou para a carreira política na verdade, de certa forma para a carreira política, em 2002, com o movimento Summit, que era uma espécie de uma ONG para vigiar direitos políticos e monitorar eleições. Em 2010, ela se candidatou à Assembleia Nacional e ganhou mais de 290 mil votos. Foi considerada a deputada com o maior número de votos da história na Venezuela. Né? Se destacou em 2014, participou dos protestos contra o regime bolivariano, foi até a Organização dos Estados Americanos fazer um depoimento. E naquela ocasião, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal da Venezuela classificou que a Constituição proíbe esse tipo de atuação internacional contra o governo. E ela foi sancionada, ficando um tempo inelegível. Em 2023, ela se lançou novamente pré-candidata às eleições. E nas primárias da oposição, ela teve mais de 2 milhões de votos. Ela se tornou a candidata de unidade da oposição em relação a Nicolás Maduro. E houve uma reação. Novamente, o Conselho Nacional Eleitoral, e que depois foi referendado pela Justiça, estendeu por mais 14 anos a inelegibilidade, a cassação de direitos políticos dela. E ela não pôde concorrer às eleições naquele ano, no ano seguinte, que foram muito contestadas. O Nicolás Maduro ganhou do Eduardo González por 51 a 43. Houve uma cobrança internacional pela recontagem dos votos, pela entrega das atas eleitorais. E a Maria Corina se destacou muito nisso, né, nessa cobrança internacional, para que houvesse essa discussão. Essa revelação, essa abertura, maior transparência na eleição, o que acabou não acontecendo. O Eduardo González, ele chegou a ser preso, ele tentou se refugiar na embaixada da Argentina, foi preso, saiu do país, está na Espanha. Ela hoje vive escondida na Venezuela e foi lá que o comitê comunicou. Ela ficou extremamente surpreendida. Nós temos até o vídeo do momento em que o representante, o Christian Berg, liga para ela às 5 horas da manhã, horário da Venezuela. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. Thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person
I certainly do not deserve this. Oh my God. Surpreendente até para ela, a gente vê que ela ficou emocionada também, né? Muito emocionada, mas foi surpreendente também para os Estados Unidos, né? A Casa Branca também já se posicionou. Um assistente da comunicação da Casa Branca, Stephen Cheung, divulgou um e-mail, né, falando exatamente disso, reforçando aquela coisa que nós tínhamos falado ontem, dos esforços do Donald Trump pela paz, para eliminação de guerras, e aí eles falam que superou a política. Aí, nesse ponto, a gente tem que concordar. Realmente foi um movimento político do Nobel da Paz. A democracia em todo o mundo está sofrendo muitos baques. Tá? Nós temos o The Economist Democracy Index de 2024, mostra que de 165 países, 83 caíram. Hoje, apenas 6% desses países são democracias plenas, quase 30% são autocracias, entre elas, na América do Sul, a Venezuela. Então, é um movimento bastante complicado que precisa ser levantado, e foi um jogo político realmente. Indicou a Maria Corina, que é uma defesa pela democracia contra regimes mais à esquerda, como é o caso do regime bolivariano de Nicolás Maduro, e que ela também foi uma indicação, como você me alertou, do Marco Rubio, né, que é secretário, na época ele era senador pela Flórida, e é um grande ativista pela direita na América Latina. Então, dentro desse contexto, o Prêmio Nobel da Paz evitou entrar em colisão com a Casa Branca, mas ao mesmo tempo ele chamou atenção para todo esse movimento em todo o planeta, de que a democracia está num momento muito tenso. E, inclusive, a Lara também tem uma observação sobre isso, né, Lara? Exatamente, Letícia. O Fred falava muito bem sobre a questão da democracia e como esse prêmio Nobel para Maria Corina reflete um pouco sobre a situação das democracias no mundo. E eu queria lembrar a vocês sobre aquela capa da The Economist quando veio à tona o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que dizia exatamente o que o Brasil podia ensinar aos Estados Unidos com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. E logo em seguida, depois da condenação, eles publicam uma matéria sobre como esse julgamento foi uma lição de maturidade democrática que o Brasil deu aos Estados Unidos. Então, a gente vive um contexto geral de fragilidade das democracias, principalmente as democracias mais jovens, como é o caso da nossa brasileira, né, que veio de um período muito longo de ditadura militar, um período de uma nova Constituição ainda muito recente, a Constituição de 1988. Então, como na verdade esse Prêmio Nobel também reflete um pouco esse movimento de maturidade das democracias que tentam se fortalecer contra projetos autoritários. É verdade, muito, muito bem colocado, porque nos Estados Unidos, o Donald Trump, ele é um crítico muito ferrenho das instituições do judiciário. Ele, apesar dele ter o maior número de indicados, né, os conservadores são a maioria na Suprema Corte, ele é muito contestado na primeira instância. E ele busca também contornar muito as instituições multilaterais. Então, ele em si, apesar dele se colocar como um membro, um candidato ao Prêmio Nobel da Paz, ele também por outro lado, o estilo de governo dele é muito contestado justamente por o que isso representa de ameaça às instituições liberais e às instituições democráticas. Né? Então, é uma questão que ainda vai ser discutida. Houve um ato realmente, a gente tem que concordar, um ato político, e o Prêmio Nobel da Paz, historicamente, é um prêmio político. É um prêmio que visa colocar uma declaração muito forte em defesa de instituições que precisam ser apoiadas, né? Nós lembramos que nos últimos 5 anos a questão da liberdade de expressão, o direito das mulheres no Irã, né, foram temas que foram abordados e que foram reforçados pelo Prêmio Nobel da Paz. E quando a gente estava conversando, né, Fred, você falou que tinha algumas temáticas, né, que poderiam ser, que estavam ali mais cotadas para poder, que era a questão da África. Quais eram essas temáticas? Obviamente, o Oriente Médio, né, com o Trump e essa questão de Gaza.
Mas não deu tempo, né? A gente até falou isso, da indicação aconteceu antes. Tudo que o Trump fez foi nesse ano e as indicações se referem a 2024, né? Mas vem acontecendo muita coisa no Oriente Médio e a ideia de fortalecer instituições que estão atuando no Oriente Médio, assim como, por exemplo, a agência da ONU para a Palestina, foi cotada também, estava os escritórios para a defesa do Sudão, que vive uma guerra civil bastante intensa, e também a questão da Rússia, né? Que aí entra também na questão da democracia, que nós temos um embate muito forte das instituições europeias em relação a Vladimir Putin. Então eram temas que estavam mais em força. Só para a gente resgatar, a Odd-Spedia, que ontem dava 33% para o Donald Trump, dava 2% para Maria Corina Machado. Pois é, surpreendeu todo mundo, mas tem próximo ano, né? Quem sabe o presidente Donald Trump, ele vai tentar candidatar no próximo ano. Se o acordo de paz de Gaza der certo e houver uma convivência pacífica e a estruturação de um Estado palestino, ele é um forte candidato ao Prêmio Nobel da Paz do ano que vem. Ô Fred, só para a gente fechar rapidamente, só queria que você falasse também, porque esse prêmio também reflete muito a situação da Venezuela também, né? Sim, no momento a Venezuela vive uma situação bastante arriscada. Há uma iminência de uma operação militar, né, com vários exercícios militares, o deslocamento de tropas, mais de 4 mil marines, um grupo de desembarque anfíbio, 10 caças de quinta geração. Tanto é que na quinta-feira a Venezuela entrou com um pedido de uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU para denunciar essa questão. Já houve a destruição pelos Estados Unidos de pelo menos 4 embarcações, 20 pessoas mortas, né, naquele contexto de que Donald Trump está militarizando o combate ao narcotráfico, né, e utilizando as Forças Armadas, tendo inclusive classificado organizações, cartéis de narcotraficantes como organizações terroristas, entre eles o Trem de Aragua e o MS-13, que são ligados à Venezuela.